Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos lá no nosso segundo encontro. E eu vou lembrar da gente sempre fazer uma inferência, uma fala no microfone, porque está sendo gravado e a gente pode disponibilizar esse podcast para quem não pôde vir no formativo. Está rolando uma lista de presença. Por favor, assine. Se não tiver aí, eu vou lá buscar. E bom curso para vocês. Obrigada. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que não tem muita fórmula, né? Aquilo que eu estava falando aqui nas nossas conversas informais iniciais, tem com a questão de globalização, a tecnologia da informação e essas informações super disponíveis nas redes, né? Então, o que está acontecendo com as ciências do pensamento, né? Elas estão em troca permanente e muito rápida, né? Então, coisas que, vocabulários, eles vão se transformando e aí a gente acaba tendo que ler um pouquinho e atualizar um pouquinho, né? Para poder escrever e aí pensar um pouco, né? Que suporte teórico a gente dá para os nossos projetos, tá? Então, na verdade, a proposta hoje é a gente refletir mais, não tem fórmula de bolo, tem algumas indicações de leitura, né? A gente pode também conversando sobre outras indicações e pensar um pouco, né? O que é a questão do território urbano e do território cultural, né? Que são nomenclaturas aí que tipo, o que é isso? Né? O que é território? Vocês sabem o que é território? Vamos começar por território. Quem tem ideia ou uma definição de território? Pode ser qualquer uma, gente, não tem errado aqui. É transformação do pensamento. O que vocês entendem por território? Aqui, ó. Território seria um espaço demarcado pelo homem nas suas relações de poder. Aham, foi um pouquinho além, Alguém tem uma outra definição? Não? Tá. Falou um ponto. Esqueci seu nome. Eu demoro um pouco para lembrar. Tom. Tom falou uma coisa interessante. Relações de poder. Tá? Então, o território, hoje, o pensamento, o entendimento de território, está além de uma questão física, né? Então, a gente fala assim, o território indígena é aquela, né, vamos demarcar a partir daqui, dessa cerquinha para cá é um território, para cá é outro território, né? Não existe mais o entendimento de território por essa barreira geofísica espacial, tá? Ele é uma coisa que transcende, ele é mais do que isso e ele envolve relações de poder, tá? E aí, o que são relações de poder? Vamos lá. Ninguém? Vai, Tom, continuar. Alguma coisa ligada à hierarquia? Hierarquia? Eu acho que, de uma forma bem simples, eu acho que é o que está acontecendo aqui agora. Tem uma pessoa que está aqui na nossa frente e ela tem o poder da palavra e ela está passando um tipo de conteúdo para a gente. Sim, estamos numa relação de poder. A gente tem o SESC como um território cultural, que tem uma relação de poder comigo, porque me contratou e de alguma forma determinou o que ia acontecer aqui, né? Me deu o poder de vir aqui falar para vocês. Então, né, hierarquicamente, eu estou aqui numa relação de poder passando um conhecimento, né? E vocês estão no final dessa cadeia recebendo conhecimento, certo? Porém, esse poder também é intercambiável, né? Então, quando o SESC me contrata e dá uma linha de pensamento e me dá a possibilidade de discutir para que lado caminhamos, né? Ele está, né, delegando a mim também o poder de decisão, certo? Então, nessa hora a gente está nivelado, né? Se eu venho aqui e proponho uma transmissão de conhecimento, como a gente vai fazer aqui, que seja em roda, onde vocês também podem colaborar com o conhecimento de vocês,
né? A gente estabelece uma outra relação de poder que não é tão hierárquica assim, ok? Então, também existe aí um limiar desse poder que pode ser material, pode ser imaterial e pode ser transferido ora para um lado, ora para outro lado. Correto? Deu para entender? Muito subjetivo ou dá para acompanhar? É importante a gente pensar e refletir um pouco sobre essas questões, né? Porque a gente tem hoje, enfim, nos espaços de debate, às vezes umas ideias muito fechadas, né? Principalmente quando a gente envolve militância, né? As discussões da questão de apropriação cultural que a gente teve há uns 2 anos atrás, lugar de fala, que é uma coisa, né, que também se diz muito, mas qual é o seu lugar de fala? Que propriedade você tem para falar de determinado assunto, né? Você não é negro e pode estar ali, de repente, dentro de um grupo representando e atuando junto, né? Você não é de periferia, mas pode estar num grupo de hip hop, atualizando e produzindo junto, né? Aí você pega a programação do Sesc e vê ali que vai ter uma atividade indígena, que são índios cantando hip hop. E aí, né? O que é apropriação cultural? O que é lugar de fala, né? Por favor, acompanhe a programação. Acompanhe. Olha, eu não vou conseguir estar aqui, mas por favor, vocês têm a missão de assistir e me contar depois, porque eu, nossa, fiquei muito querendo ver isso, né? Então, é assim, linguagem artística tem dono, né? Como é que eu uso essa linguagem artística? Como é que eu posso me apropriar? Porque o território é uma apropriação, né? Como é que eu me aproprio da linguagem e posso me expressar por ela também, né? Então, assim, são conceitos que eles não são fechados, eles estão ali em ampla discussão o tempo todo. E nosso fazer artístico, os nossos projetos, às vezes envolvem sim essas discussões, né? Até para a gente não criar caixinhas nesse mundo que eu falei dessa ciência do pensamento que muda tanto e está em constante, né, refazimento, gosto desse neologismo, refazimento, né? Então, assim, não tem verdade absoluta, né? E às vezes a gente abraça umas militâncias que ela se desfaz no mês seguinte. Então a gente precisa tomar cuidado também para não abraçar, né, coisas que são tão fugazes, efêmeras, né? Ou não, ou se a gente acredita muito naquilo, segurar para que não se dissipe nesse mundo tão, né, cheio de coisas que se perdem, né, na comunicação, cheio de ruídos, essa é a questão, né? É muito ruído. Então, quando está todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém se ouve. Então, esse dinamismo da comunicação também tem esse né, o ônus e o bônus, né? Tem esse ônus, né? Às vezes todo mundo falar ao mesmo tempo e aí a gente acaba, em vez de fortalecer uma ação, fortalecer um território, né, fortalecer uma cultura, a gente acaba criando um embate onde ninguém vai para canto nenhum e às vezes a gente pode desintegrar, né? Então, acho que a gente tem que abraçar com muito carinho coisas que são caras para a gente, que a gente entende como verdade, mas olhar o do outro também com muito carinho, né? Acho que, assim, questionamento tem que haver, sim, né? Mas a gente também tem que pensar que o outro tem todo o direito de se expressar, né, livremente, enfim, de dizer suas verdades, tá? Então, assim, reflexões para a tarde de hoje, tá bom? No ônibus eu vim discutindo com uma amiga na internet que eu postei uma entrevista para a BBC do Daniel Munduruku. Já ouviram falar dele? Não? Sim! Já veio aqui? Sim. Ah, sensacional. Ele é um indígena, ele escreve histórias, principalmente infantis, então muitos livros que vocês pegam aí na biblioteca, que fala do universo indígena, é do Daniel Munduruku. Enfim, ele é pós-doc em linguística, e aí ele estava falando exatamente disso, que a palavra certa para designar a etnia é indígena, né? Índio é pejorativo. E aí a minha amiga postou lá, eu falei assim, eu não tinha conseguido postar nada no Facebook sobre ontem, aí li a entrevista dele hoje de manhã, eu falei assim, entendi porque eu não consegui postar, e entendi o que eu quero postar, é isso, né? É um indígena falando que quer ser chamado de indígena. Né? Aí ela falou assim, mas que mundo chato, a gente tem que ficar aprendendo essas novas palavras, né?
Eu falei assim, olha, aí a gente tem que ser muito cuidadoso também, entendeu? Para abrir o olho do outro e não criar uma discussão que não vai levar a nada. Eu falei assim, olha, a gente tem que entender que a palavra índio foi imposta pelo branco, né? Sem perguntar como aquela pessoa quer ser chamada, sem entender o que é o universo e sem sequer olhar para aquele universo. Foi imposto. E agora eles estão dizendo, não, a palavra é essa. Né? E nada como doutor em linguística para falar, não, a palavra é essa e a gente quer ser chamada assim. Falei, entendo que a gente está pagando o preço de 500 anos de erro histórico. Porém, se nos foi dada essa missão, é porque a gente pode aceitá-la, acatá-la e pô-la em prática. Né? Aí, imediatamente, ela respondeu, nossa, não, você está certa, não custa repensar e mudar meu vocabulário. Uma coisa tão, né, simples. Então, assim, às vezes são esses diálogos que a gente precisa dos nossos projetos, repensar, né? Para a gente colocar isso de uma maneira delicada e para a gente colaborar com a transformação. Né? Realmente são 500 anos aí que a gente vê que está ficando um pouco pior. Né? Então, assim, puxa vida. Né? O que me cabe nesse papel? É só trocar o meu vocabulário? Não é nada, né? Então, refleti, já pensei, já não vou dizer índio nunca mais, porque eu já entendi na reflexão que a palavra correta é indígena, é assim que eles querem ser chamados, e né? Então, assim, como você se apresenta? Quem é você? Eu tenho que olhar para quem é você. No meu projeto cultural, eu tenho que olhar para aquela cultura, né? E quando eu vou apresentar, eu tenho que ter uma estratégia de sensibilizar meu público também para olhar para o que eu estou falando, para o que eu estou mostrando, né? Então, eu tenho que fazer essas reflexões porque o agente transformador, né, o produtor cultural como agente transformador daquele território, ele tem que realmente ter uma estratégia para provocar mudança, para incitar a transformação, né? Senão a gente acaba fazendo uma animação cultural sem reflexão numa sociedade que está precisando demais refletir, né? Então, acho que a gente começa a falar de território cultural assim, tá? Agora, para a gente ser um agente transformador, para a gente atuar num território cultural, a gente precisa de uma coisa que é imprescindível, mesmo, nos conhecer, tá? Então, assim, antes de entrar na abordagem teórica, eu vou propor para vocês um exercício de reconhecimento, ou um auto-reconhecimento, tá bom? Vai fazer também? Podemos começar? Gente, vocês vão dividir essa folha em 4 espaços. É grande mesmo para vocês rabiscarem, desenharem, tá? Às vezes, quando a gente vai pensar sobre a gente mesmo, é um pouco dolorido. Então, cabe fazer desenhinho, tá bom? Sabe essa coisa da transformação que eu falei? As nossas ideias também se transformam bem rapidamente. Muito rapidamente, às vezes a gente nem dá conta. Ou é verdade. Aí, lembra que eu falei a semana passada que eu tinha preparado a atividade de hoje? Aí eu assisti uma palestra de uma coaching, que elas até fizeram assim. Coach psicanalista, então pode. Que ela estava falando sobre repertório, né, auto-repertório, que até a nossa amiga ali que é da educação, que estava sentada ali, do lado do Tom, falou que ela trabalha isso com os alunos dela, né, de quais são as competências. Então, eu até acho que eu dei o exemplo de ser assistente de dentista, não é? Que era bem fora da nossa área. Então, o que eu sou? Eu sou instrumentista, mas eu também recebo público, eu também faço café, coloco as coisas em ordem, faço agenda. Quer dizer, então, peraí, quantas competências numa atividade profissional? Então, olhar para as competências. E aí, aconteceu que isso tudo mudou de novo.
porque né, as ideias fluem. Não, tudo muda dentro do mesmo esqueleto. A gente tem um fio condutor e as coisas vão sendo acrescentadas nesse fio condutor. Eu fui numa palestra na UFSCar, lá em São Carlos, com um educador de Roma, da Universidade de Roma, e ele estava falando que, assim como no Brasil, na Europa, também está havendo um processo das pessoas se recolocarem, se reposicionarem no mercado de trabalho. Né? Então, as pessoas com mais de 45 anos têm voltado para a universidade, ou para ter o seu primeiro título de graduação, porque está sendo importante no mercado de trabalho, ou para mudar de área mesmo, porque, né, enfim, as coisas estão mudando. Né? Então, tem algumas... O Fórum Nacional de Ensino Superior do ano passado falou que tem algumas profissões que até serão extintas, substituídas por programas de computador. Então, né? Aí a União Europeia tem conversado e discutido bastante sobre isso, porque a universidade não soube, não conseguiu, não tinha como abraçar essas pessoas com mais de 45 anos que chegavam com uma vivência, né? Então, um exemplo, um agricultor que trabalha, né, tem 50 anos, trabalhou 50 anos na agricultura, né? Sente o vento bater, já sabe quando vai chover, quanto vai chover, chega na universidade com um estudante de 20 anos que nada sabe do mundo. E aí? Né? Então, eles começaram a desenvolver, na área da educação, pesquisas, que lá na Universidade de Roma foi chamado de laboratório biográfico, onde a pessoa vai, com o apoio de pessoas da educação, pedagogos, enfim, vai criando repertório, vai fazendo sua história biográfica, né? E aí ela consegue um título, validar o título. Então, primeiro ela faz individualmente, depois ela joga para o grupo validar a experiência, e aí, nesse memorial de experiência, ela consegue o título sem passar pela formação, digamos, formal, né? Curricular. E aí ele estava falando algumas questões de como isso está sendo implantado, né? A questão de leis, que a Itália está bem longe, a França saiu na frente, disparou, e é muito mais... A legislação na França é muito mais rápida, a Itália é bem parecida com o Brasil, tem que ser estudado, criar demanda, virar lei, virar decreto. Então, ele falou que a Itália ainda está um pouco atrasada nisso, mas foi uma fala muito interessante, porque ele falou assim que aí realmente é inclusivo, né, reposiciona rapidamente a pessoa, ela não passa por aquela fase, tipo, eu não sei nada, né, que geralmente a pessoa mais velha entra na universidade, tem que passar pelas questões básicas ali, as primeiras aulas de filosofia, ou as primeiras aulas, no caso da agricultura, né, o que é, né, o que é clima, enfim. E aí ele estava colocando essa experiência, e eu achei bem interessante a questão de pensar, a gente fazer, isso que eu ia propor para vocês, na análise das nossas competências, colocar aqui a história de como eles fazem esse primeiro repertório biográfico do laboratório, tá? Então, vocês vão dividir em 4. Em cada quadradinho, você vai escrever afetos. No outro, cidadania. No outro, trabalho. E no outro, cognição. Cognição é um conceito um pouco difícil. Vocês sabem o que é cognição? Cognição com G mudo. C cedilha, ão. Cognição. Sabe o que é cognição? Vamos lá! Ai, Tom, vai ser meu assistente. O que é cognição, Tom? É o intelecto da pessoa, sua forma de pensar e tal. Ou o que ela pensa, ou o que passa na cabeça dela. Exatamente, tá? É a forma de pensar, suas crenças, seus valores, como você entende o mundo, como você vai formando esses entendimentos, é a sua cognição, tá? Por que não tá pensamento? Porque se a gente colocar só pensamento, a gente vai desconsiderar as crenças, que são importantes, né? Entenderam? Conceitos estão aí na sua cognição. Eu tenho um conceito formado a respeito, né? Tipo, hoje o Daniel Munduruku, na entrevista, mudou a minha cognição, né? Então, mudou a minha crença, mudou minha forma de ver, minha forma de posicionar. Então, ele é um pouco mais amplo. Por isso que a gente vai abordar a cognição, tudo bem? Qualquer dúvida, grita, a gente, né? Tom vai me ajudando aqui, ó. Ok.
Afetos, na verdade, assim, não é o que eu gosto, o que eu não gosto, mas é o que me move afetivamente, tá? Os poetas têm mais facilidade, né, poetas? Né? O que me move afetivamente? Ok? Pensem sobre isso. Exemplo prático bem fácil, que não vai ser tão simples assim na cabeça de vocês, mas esse eu fiquei pensando. Eu gosto muito de cinema. Cinema é um afeto que me move, tá? Aí, para cada coisa que a gente levantar aí, a gente vai perguntar o que eu faço sobre isso, o que eu não faço sobre isso e o que eu prospecto fazer sobre isso, o que eu penso em fazer lá na frente sobre isso, tá? Então, meu exemplo, eu gosto muito de cinema, amo cinema, cinema é um afeto que me move, tá? O que eu faço? Eu leio tudo que sai sobre cinema, fui ler matéria sobre os filmes brasileiros que vão para Cannes, são 4, e acho muito legal, o Brasil tá assim, e aí tá tendo um problema na Ancine. Sei tudo o que está acontecendo na política do cinema. O que eu não faço? Eu não vou ao cinema. Porque eu não tenho tempo, porque fica longe, o horário não bate, não tem filme legendado, só dublado, eu não gosto, espero para ver quando estiver disponível tá? E o que eu prospecto fazer? Eu prospecto fazer ir mais ao cinema, fazer um curso sobre o cinema, trabalhar com cinema, certo? Deu para entender? E aí, isso sim, nas minhas questões de cidadania, né? Coisas que me movem, ou que eu faço, experiências que eu tenho na questão de cidadania, no meu trabalho, qual a minha formação. Então, eu passei por várias etapas. Eu fiz letras, depois eu fiz teatro, depois eu fiz moda e agora eu faço psicologia. Olha como o meu trabalho tá, né? Então, eu tenho, no meu caso, eu teria 4 etapas de trabalho aí. E, nossa, e ainda tem a Secretaria de Cultura e a Gestão Cultural. Quer dizer, muitas etapas de trabalho, né? O que eu deixo de lado? O que eu não faço? Moda. Moda é uma coisa que, tirando minha percepção estética, eu não tenho trabalhado com ela. Então, ok, tá ali no meu repertório, mas atualmente, né? Tem alguma prospecção com isso? Por enquanto, não. Então, beleza, não preciso abordar. Ok? Deu para entender? Cada uma dessas perguntas nos quadradinhos seguintes. Nos 4 quadradinhos e em coisas que você encontrarem nesses quadradinhos, tá bom? Pode ser um, no mínimo, mas eu posso colocar mais se eu achar que eu tenho mais coisas a colaborar nesse quadradinho aí. Certo? Muito difícil? Cuidando do bebê. Tá? Gente, eu não espero que vocês acabem hoje. A gente vai começar até para vocês entenderem a dinâmica. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai elaborando ao longo uma das nossas tarefas, né? E elaborando ao longo do curso, né? Uma coisa que realmente é difícil, às vezes, a gente olhar para alguns espaços de fracasso. Eu acho que é importante vocês olharem, por isso que eu falei assim, às vezes dói, coloca um desenhinho, tá? Por que é importante? Porque tem uma outra pergunta para vocês responderem, que é a segunda fase. Então, primeiro, só se preocupem em colocar e elencar isso. A segunda fase é, quando eu encontrei um problema, como eu resolvi? Tá? Então, dentro desses quadradinhos, quando eu olhar, nossa, detectei aqui que eu realmente não gosto de cinema, mas eu não vou ao cinema. Aí eu posso dizer que eu gosto de cinema se eu não vou ao cinema? Não, mas eu leio tudo sobre cinema, então eu gosto de cinema. Então tá, como é que eu estou resolvendo o meu problema de gostar, mas não ir ao cinema? Tá? Em algum momento eu resolvi isso? Resolvi. Assisto Netflix. Né? Espero sair, pego o pirata. Enfim, como você resolveu? O como você resolveu é de extrema importância, porque isso é um aspecto da sua cognição, tá? Que funciona para resolver outros problemas. Então, por que é importante a gente detectar as nossas falhas, as nossas dificuldades, principalmente as que a gente supera, tá? Para servir de exemplo, para tentar superar ou resolver as que a gente ainda não conseguiu resolver, tá? Então, isso assim, processo de vida mesmo. Mas é bem importante para a gente realmente se conhecer, porque a gente só fala com propriedade sobre o que a gente quer, se a gente souber o que a gente quer. Então, tem muita gente defendendo o projeto, que você não compra o projeto, por quê? Porque você não bota fé naquela defesa do projeto, porque nem a pessoa refletiu ou, né? Estou fazendo porque está na moda, eu tenho
Tem uma figura lá na minha cidade que eu torço o nariz toda vez. Tem um monte de gente que gosta, faz sucesso e tal. E eu torço o nariz toda vez que falam dela, a pessoa fala. Eu falo, é forçado. Assim, é forçado, vai no que tá na onda fala de feminismo, eu falo de feminismo. Tá na onda fala gordofobia, fala de gordofobia. Aí se amanhã tem outra onda, eu assumo outra onda. Aí você fala, cara, qual que é a identidade disso, assim, sabe? Então, assim, o que acontece? Se você vai muito nessas, né? Muita gente cai nesses erros da militância do momento, sem muita reflexão, sem tentar se posicionar de uma maneira mais, né, reflexiva sobre aquilo. E aí você fica com essa cara meio fake, sabe? E aí passa aquela onda e você tá onde, né? Você tem que mergulhar em outra. Então, não dá. Pensando que tem projetos culturais, né? Se a gente for submeter a um PROAC, que é a lei de incentivo do Estado, a uma lei Rouanet, que é a lei de incentivo federal, leva aí 1 ano e meio para começar a rodar. Então, é um projeto que vai ter uma vida de 3 anos, né? Se a gente está muito numa onda, assim, né? Só porque está na onda, está vendendo, né? Daqui a 3 anos, eu já nem penso mais aquilo. E aí, como é que eu dou conta, né? Então, assim, as ondas existem, elas são importantes, a gente tem que olhar com carinho, mas precisa saber qual é a nossa. Se a minha soma com a sua, que ótimo, sabe? Se eu tenho uma militância feminista e você tem uma militância das mulheres negras, ótimo, vamos somar. Eu sabendo onde eu estou na minha posição e você onde está na sua posição e como a gente troca essa posição. Tá bom? Então, uns minutinhos para vocês refletirem aí sobre seus quadrantes. Peraí. Vamos lá. Você pontuou os outros 3. E cidadania, eu só fiquei na dúvida de se que é algo relacionado ao que eu acredito, o que eu espero para a minha cidade, o que eu espero de melhoria. Por exemplo, eu vejo um portador de necessidade e vejo que dentro de um teatro, de algum lugar público, falta alguma coisa voltada para ele. Seria algo nesse sentido ou maior? A questão, esse é um memorial biográfico seu, tá? Então, como você se posiciona e como você entende cidadania, ok? Então, isso é uma coisa que você já percebeu na cidade, que você acha importante, então, ok. As outras pessoas podem não achar isso importante, isso não vai aparecer. Então, assim, eu já participei de conselho de cultura, ok, estou exercendo a minha cidadania no espaço de discussão, certo? Nunca fiz nenhuma ação cidadã, impossível, pelo menos pagar imposto você paga, tá bom? Votar você vota, então, o que vocês entendem por cidadania? Tá? Todo mundo tem alguma ideia de cidadania? Tem? Então tá, o que vocês entendem, o que é importante na vivência de vocês dentro do tópico cidadania. Bom? Quanto tempo, sei lá, que a gente... Deixa eu ver. Oi. Peraí. Microfone. Não, só queria saber quais eram as perguntas. As perguntas é o que eu faço. O que eu não faço. E o que eu prospecto fazer. Prospecto é uma palavra bonita, né? Comercial é pura prospecção. Super prospecção. Qual a sua prospecção? Tem uns amigos do marketing que é tudo, a prospecção, a prospecção. Eu falo, que bonito. Uma prospecção de ser humano, vamos lá. O que você projeta, o que você pensa fazer no futuro sobre isso, tá? Você odiou prospecção? Pode colocar projeta. Planeja. Para cada quadradinho e para cada coisa que você colocar no quadradinho. Tá bom? Como eu disse da minha formação, eu tenho lá vários tópicos de formação. Tem uns que eu não faço nada. Então, ok, o quadradinho está lá e eu não tenho feito nada. Não planejo fazer nada. Vinte para 5. 20 minutinhos, 15 minutinhos? Dá?
Isso, com o que você trabalha, sua experiência de trabalho, sua experiência de cidadania, sua experiência de formação de pensamento aí, e crenças. Uhum. Tá? Gente, já deixando claro, o que for dolorido, põe um desenhinho, faz uma florzinha. Afeto, ser mãe. Adoram? Então pronto, coraçõezinhos. Vou pedir para vocês sempre trazerem esse material para a gente continuar trabalhando com ele, tá bom? Tira uma foto de como ele está agora, a gente vai tirar uma foto no final para falar, uau! Pode levar, para pensar durante a semana. É interessante registrar como tá, para a gente ver no final, para ter até uma ideia de como o nosso pensamento muda, né? É bom, põe pra fora. Tem um amigo que fala, ele é palhaço, trabalha no Nordeste, em Arapiraca. E ele fala que chega dezembro, né? As pessoas estão enlouquecidas com outras coisas, Natal, Ano Novo, e aí já emenda Carnaval. E aí ele fala assim, que artista não faz nada de dezembro até março. É o nosso ócio criativo. Eu paro, eu penso quem eu sou, para onde eu quero ir, né? Eu acho fundamental esse tempo. Fundamental esse tempo. Cria um número novo, pega alguma coisa que está me incomodando ali que eu tenho que pôr para fora. Ele falou, enquanto todo mundo reclama desse período parado, eu não, é o meu período mais produtivo. Fico olhando para o nada, deitado na rede, pensando o que eu vou fazer. Consultar sempre, porque essa parte de burocracia, a gente às vezes tem muita dificuldade, né? Ainda mais agora que a burocracia, os sistemas de fiscalização estão apertando o cerco, né? Tudo é eletrônico, então trava sistemas de contratação ali, se quem trabalha com administração sabe, né? Se não tiver código de atividade no seu CNPJ, tem que estar tudo adequado. E aí a gente fica, primeira empresa que eu abri, que eu fiz parte, a gente ficou trocando o contrato social, CNPJ, código de atividade por 4 vezes até acertar o que era a empresa. Então, assim, nem o contador dá conta de auxiliar a gente, porque a área artística ela é um pouco fora da casinha, né? Então, assim, o que você entende por produção musical? Então, tem que ir lá consultar quais são as atividades que estão ali. Então, é bem importante olhar para isso, para ter uma ideia de como a gente, né, consegue aí se enquadrar dentro dessas exigências burocráticas, que é uma parte que a gente vai falar lá para frente, tá? Então fica a dica, corre lá na Livraria Travessa que ainda tem, e a gente espera que o Sesc ou reedite ou lance um volume novo, né? Quem sabe? Sei, tão confusa a produção cultural no Brasil neste momento, né? Então, vamos lá. Essa frase está aí nesse livro, num dos artigos, que ela é citada por um dos teóricos que depois ele vai aparecer ali, que é o Péssima prenome. A hora que chegar, eu falo. Cada pessoa tem uma cidade, que é uma paisagem urbanizada dos seus sentimentos. Está mais ou menos aí isso no papel de vocês. Esse quadradinho que vocês fizeram aí, tá? Vocês têm uma ideia de cidade
Tem uma ideia dessa urbanização do afeto, onde eu troco, onde eu exerço. Tá? Então, essa é uma frase para vocês, quando estiverem revisando o material, parar nela e ficar refletindo. Né? Uma frase de um poeta espanhol. Ele está sendo bastante citado como referência em textos sobre territórios urbanos. Porque é uma coisa que mobiliza, assim, né? A cidade está em mim ou eu estou na cidade? Como é esse intercâmbio entre mim e cidade? Quanto a cidade me move, quanto eu movo a cidade? As questões da cidadania perpassam aqui também. Né? Quais os meus sentimentos que me movem para mover a cidade? Tá? Então, acho que é legal a gente fazer uma reflexão sobre a gente em relação ao nosso espaço, ao nosso território. Tá? Então, para a gente começar de uma maneira mais subjetiva. Então, o Tom já falou para a gente o que é território. Alguém quer ler? Hoje também cega. Posso ler? Leia. Lê aqui, ó. O conceito de território mudou nos últimos tempos, eliminando seu caráter de fronteiras e limites, passando para uma dimensão de relação de poder. Entende-se poder como algo imaterial e simbólico, presente nas relações sociais cotidianas e pode ser considerado tanto no sentido de dominação quanto no sentido de apropriação. Aí só uma pausa, pensando naquele exemplo que a gente estava falando de SESC, certo? Então, assim, houve uma relação de domínio? Não, houve uma relação de apropriação. Quando eu proponho uma troca, mesmo numa relação hierárquica, mas eu estou propondo uma troca, eu também estou permitindo uma apropriação. Né? Então, o SESC se apropria do meu conteúdo intelectual para desenvolver uma ideia que eles têm de atendimento deste público que determinou sim. Então, vocês não são só os receptores. Né? Vocês, de alguma maneira, dentro da demanda de vocês, determinaram ao SESC que ele traria aqui. Entenderam? Então, assim, a gente não tem uma relação de poder hoje, olhando para isso, que seja diretiva. Alguém manda, tá? Então, alguns espaços a gente tem essa relação de poder nesse sentido de apropriação e que tem esses intercâmbios. Né? Então, existe uma demanda que é do público, que chega no SESC, que vai contratar alguém, né? Procura alguém que tem aquele perfil, discute com esse alguém como isso vai ser elaborado, traz aqui para vocês, vocês recebem, mas vocês também podem, nessa recepção, ir trocando, fazendo perguntas e colocando as necessidades de vocês. Então, a gente tem um poder no sentido de apropriação. Né? Todas as partes estão ganhando nesse sentido. Tá? Mas, sim, ainda existe, no sentido de dominação, não podemos ser tão românticos assim. Tá? Portanto, o território não é mais visto como um espaço material fixo, mas sim formado pelas relações de poder e constituído tanto de uma dimensão espacial quanto temporal, podendo ser feito e desfeito a todo momento. E esse podendo ser feito e desfeito a todo momento é uma coisa para a gente pensar muito, tá? Porque as coisas, como diz o Bauman, elas estão líquidas, né? Num texto que eu li, estavam colocando como uma questão a Cracolândia como exemplo. Eu achei bem interessante, porque recentemente tentaram desmontar a Cracolândia e ela rapidamente se deslocou para outro lugar, né? Então, quando a gente pensa, a Cracolândia é um território, é um espaço. Só que foi um espaço que se deslocou rapidamente. Então, não está só na dimensão do espaço. E não só para um lugar, né? E não só para um lugar. Pulverizado em mais lugares agora. Entende? Então, assim, a Cracolândia consiste como um território e que não necessariamente é aquela rua ali perto da Estação da Luz, né? Se eu mexer naquilo, ela continua existindo como território, com todas as suas características próprias. Certo? Entenderam esse conceito? Peraí. Dá para se dizer que território é formado pelas pessoas, principalmente quando você cita essa questão de mudança, que ele não é fixo, né? O território ele foi para outro lugar. Então, eu acredito que não só ele foi, como as pessoas foram e as características. Eu acredito que território acaba sendo um pouco persona, né? Sim. Quando você fala de relações, é isso, né? Um território não existe com uma pessoa sozinha, mas duas pessoas já podem determinar um território, certo? Se elas tiverem toda essa dimensão que a gente vai
depois colocar o que precisa ter para ser um território, tá bom? Mas sim, como é relacional, envolve pessoas, né? E as pessoas vão, né? Mobilizam. A gente fala de plasticidade, esse território tem uma plasticidade, ele segue, né? Ele tem um fluxo, tá? Ok? Dúvidas? Então, ó, o território é relacional, é isso, tá? Envolve a pessoa, envolve relações. Quem vai ler? Ao mesmo tempo em que existe uma pluralidade de territórios conectados, existem territórios plurais, decorrentes da articulação de multiterritorialidades no mesmo espaço. Dessa maneira, os lugares se tornam múltiplos, híbridos, aquilo que se denomina o senso global do lugar. Então tá, pensar um pouco, né? Complicou. Enquanto o exemplo era só Cracolândia, ok, cria um desenho simples, rápido, de conhecimento de todo mundo, e ok, né? E agora, como é que a gente pensa nessa coisa de territórios plurais? Alguém tem um exemplo? Eu faço parte de um coletivo, que é o coletivo Sarau de Seminas, e a gente se apresenta toda quinta-feira na praça. A gente costuma fazer algumas atividades dinâmicas que elas funcionam em alguns territórios, porque elas precisam de um determinado resultado que a gente só vai ter nesses territórios, mas no nosso território, na praça, que é um território extremamente plural, os resultados dessas dinâmicas são completamente diferentes. Ensinam outras coisas, mas pela pluralidade do lugar, a gente encontra outros resultados. Então, lá, quando a gente vai falar de questões raciais ou de classe, por exemplo, a gente acaba perpassando pelas duas ao mesmo tempo, porque a gente vai encontrar a questão de baixíssima renda com pessoas que são brancas e também questão de grandes privilégios e de... Não todos, a gente sabe reconhecer quais, né? Mas de privilégios para pessoas que são negras, mas tiveram uma outra colocação, uma outra ascensão econômica nas outras gerações da família, enfim. É a rua, então, e é o centro. Então vem a periferia, vem a galera da classe mais alta, dos bairros mais nobres, do mesmo jeito que vem a galera com diploma e a galera que não sabe escrever, enfim, são resultados plurais dentro de um espaço que é plural e que não é meio que... não tem um dono daquele lugar, né? Nós ocupamos. Entenderam? Tá ok o conceito para todo mundo? O SESC é um território plural. Não é? Totalmente plural, 25 de maio. Enfim, é isso. O mundo está plural, né? A gente tem que reconhecer isso e perceber que as dinâmicas, né, mudam dentro desses territórios, no intercâmbio desses territórios. A gente não pode propor uma mesma dinâmica, uma mesma ação educativa ou propor um mesmo resultado para territórios diferentes. A gente tem que fazer uma análise daquele território com as suas especificidades. Muito bem. Tá? Então, local. No local pode ter muitos territórios. Local é a praça, né? Que também já está global, passam várias pessoas. Então, essa coisa de local também já ressignificou, né? A palavra local está ressignificada. Quem quer ler? Vai lá, Carlão, vai lá. Interação cultural local. O local é composto por atores diversos, poder público, organizações, segmentos da sociedade civil, com interesses muitas vezes divergentes, reforçando a ideia de que nele estão inscritas relações de cooperação e coerência, que se assentam... Concorrência. Perdão.
cooperação e concorrência, que se assentam tanto em relações mercantis quanto não mercantis, sendo que essas podem, sobretudo, ser complementares. Ó, tem um errinho aqui, ó, muitas das vezes, mas eu deixei, porque como eu pus a referência bibliográfica, eu reproduzi, tá? Assim, só para respeitar a fonte, mas realmente aquele dados ali tá sobrando. Tá. Os lugares locais, ainda que reestruturados em função de estratégias globais, mantêm uma identidade, se assentam em especificidades socioculturais e formam a base das relações de produção e organização do território. Ó, esse artigo é bem legal para vocês buscarem de referência, é um artigo da administração. Eles estão pensando assim de uma maneira bem, né, como é que essa administração se dá no campo de território cultural, território global. É um artigo que eu achei bem interessante, assim, quem quiser aprofundar, tá? Eu deixei assim e quis falar sobre respeitar a fonte, né? Porque muitas vezes a gente faz citações nos nossos projetos para fundamentar e tal. Então é importante respeitar as regras de direitos autorais, as regras de fonte, né? A BNT, tá? Porque quando a gente está colocando uma coisa que não é nossa, que é outra pessoa que está falando, a gente tem que dar o crédito, né? E depois, quando a gente entrar em direitos autorais, a gente vai perceber que isso é bem sério, né? Aqui é um trabalho, uma reflexão acadêmica quase, né? Mas se a gente vai, por exemplo, ganhar alguma coisa com isso, a coisa começa a se reconfigurar. Não posso usar o nome de qualquer pessoa no meu projeto sem consentimento dela, enfim, só para a gente começar a pensar na questão do direito autoral que é importante no projeto, tá bom? Então, quando a gente for citar, a gente cita a fonte e respeita, mesmo que a gente encontrar um erro ali da digitação que passou, a gente, tá? Mantém ali. Alguma dúvida aqui? Foi o que a sua fala contemplou. Então, assim, a gente nem sempre vai encontrar um território que está ali de uma maneira tranquila, todo mundo se dando bem. Não. A gente vai entrar agora nas 3 esferas do território, a gente vai perceber que tem interesses. Esses interesses, muitas vezes, ou na maioria das vezes, são interesses divergentes, né? Então, quando a gente está fazendo nosso projeto cultural, para ele ser bem executado, a gente precisa encontrar os interesses convergentes, tá? Então, né, de repente, um território que tem muita divergência de interesses, que as pessoas estão muito um para cada lado, a gente precisa repensar se vale a pena investir ali o nosso projeto, se não é melhor, né, a gente procurar um território que seja mais fértil. Já que a gente está falando de território, vamos usar a palavra também, né, fértil. Né, não adianta morrer na praia. Então, a gente vai para um território mais fértil, deixa a planta bonita, aí a gente vai lá e tem força para competir, combater no território, né, inóspito. Então tá. Então o território, ele tem essas 3 esferas, tá? Nas teorias atuais que podem mudar a qualquer momento, mas atualmente o território é tratado como relações de poder nessas 3 vertentes. E as 3 vertentes estão sempre presentes, tá? Não em maneira igualitária, a gente pode ter uma presença maior de um poder político, uma presença maior do cultural simbólico, uma presença maior do econômico, tá? Mas ele sempre está presente. Então, o território sempre vai estar nessas 3 vertentes, intercambiáveis, elas se misturam, nem sempre, né, quantitativamente no mesmo patamar, tá? Então, a gente tem uma dimensão que é política ou jurídico-política. No Brasil, a gente tem uma dimensão bem jurídico-política, cada vez mais, né? A gente tem lá o Tribunal Superior dizendo o que a política faz, a política brigando, dizendo que, né, as leis estão querendo cercear o poder político. Então, no Brasil, cada vez mais a gente tem um jurídico-político. Outros países têm outras formas de organização. Não, só ia falar que ultimamente, inclusive no território dos discursos, né, que uma revista agora ultimamente foi censurada e tal. Exatamente. E aí, eu lembro da questão do Queer Museu, vocês acompanharam essa... Né? Ficou muito no que é legal no campo de vista, né, do jurídico, mas o que é moral, o que é político, virou isso aqui, ó, embaralhou de um tanto...
né? E acabou prevalecendo o poder jurídico. Tipo, não é crime, não tá ilegal, tá tudo sinalizado. Então, assim, né? A gente tem essas esferas. O que é importante é a gente conhecê-las e jogar o jogo, tá? Do território. Ocupar uma praça, às vezes, precisa que eu tenha um conhecimento jurídico de como essa ocupação se dá no espaço público, tá? Às vezes eu preciso ter... opressão o tempo todo. Sim, às vezes eu preciso ter a legalidade para... Exatamente, né? Eu, quando trabalhava na Secretaria de Cultura e fazia grandes eventos, eu ia para o evento com uma pasta embaixo do braço, com todos os contratos, todos os APCBs, assim, todo problema. E assim, parece que não, gente, mas assim, você contrata eu contratei num festival de rock 2 funcionários para ajudar os músicos a descarregar material do carro e levar para o palco. Por quê? Porque eu precisava de uma troca de palco rápida. Então, como é que eu consigo isso? Coloco 2 funcionários à disposição. No segundo dia, o contratante determinou que não tinha tanta coisa assim, porque os músicos carregavam o seu próprio instrumento, mandou um funcionário só. Em nenhum momento ele falou, olha, vamos refazer o nosso contrato, você pode pagar menos, porque não vai precisar de 2. Não, ele só mandou um a menos, entendeu? Aí eu liguei, eu falei, escuta, cadê seu segundo funcionário? Ah, ele passou mal e tal. Eu falei, então, eu vou tirar do nosso contrato esse valor que você não cumpriu? Não, peraí. Eu falei, então eu quero outro funcionário aqui agora, porque eu estou pagando. Entende? E aí, assim, é um instrumento legal que determina o meu poder de cobrar do meu fornecedor o serviço. Tá? Então, assim, é importante sim, tipo, não gosto disso, mas assim, alguém dentro do nosso projeto tem que estar um pouco de olho nisso e fazendo funcionar. E às vezes a gente tem sim que acionar juridicamente algumas questões, tá? Então, por exemplo, a praça é um espaço público, eu preciso ter um diálogo com as esferas do município, saber como que é essa ocupação, se eu posso, se eu não posso, né? Ter um jogo de cintura ali para lidar com isso. Às vezes está tudo bem, mas se a gente criar um inimigo do nosso território, é por onde ele vai atacar. Entendeu? Então a gente tem que saber os pontos fracos do nosso projeto também, onde a gente está falhando, porque é onde a concorrência ou quem quer, né, desmobilizar aquela ação vai pegar vocês. Tá bom? Então a gente precisa pensar nessas 3 esferas sempre juntas, mesmo que o nosso foco seja aqui, a produção cultural e simbólica. Tá? Mas saber que essas 3 forças, elas atuam nos nossos territórios. E a gente tem minimamente que conhecer a regra do jogo. Tudo bem? Muito assustador isso? Por enquanto não, tá tranquilo. Tá. Às vezes quando eu falo isso, a pessoa fala assim, ai, mas é muita coisa. Claro, gente, a gente não vai sair daqui fazendo um super projeto amanhã, onde vai estar tudo isso acontecendo, mas é bom a gente começar a refletir que essas coisas existem, porque os problemas vão aparecer. E se a gente tem esse suporte já pensado, quando aparecer um problema, a gente tem mais capacidade de resolvê-lo, que era o que a gente estava colocando no nosso papel, entendeu? E se deu errado uma vez, ótimo, eu vou guardar aquele erro, né, na minha listinha lá de como eu resolvi esse problema. Né? Ou vocês acham que eu cheguei lá com a pastinha embaixo do braço e cobrei do meu fornecedor lá, do carregador, porque eu sou um gênio da produção cultural? Não, porque eu já tive problema, eu já paguei por serviço que não foi executado, né? Então você vai ficando um pouco mais calejado e vai começando, né? Então assim, isso vem com a experiência, né? A gente sabe que existe, como é que eu lido com isso? É experiência. O dia a dia vai dando pra gente o calinho que a gente precisa para lidar com essas esferas. Mas é importante saber que ela existe, tá? Então, geralmente a cultura é mais frágil porque ela está no campo do subjetivo, do simbólico. Território que prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva, visto sobretudo como um produto de apropriação e valorização de um grupo em relação ao seu espaço vivido. Tá? Aqui a gente sabe que é dinheiro. Compra tudo, né? E aqui a gente tem a política e a lei. Tem que lidar com isso. Né? A lei. E aí a questão da cidadania é importante porque a gente tem esse espaço de transformação, tá? Então, eu vivendo e aprendendo a jogar,
né? A gente tem conselho de cultura para ir lá e fazer uma política mais adequada para a nossa produção simbólica. Tá? A gente tem aí um conhecimento via política de como funciona essa economia, onde está o dinheiro para eu realizar a minha ação. Tá bom? Então, a gente tem que começar a pensar nessas 3 faces do nosso território. Tá bom? Mesmo que a gente lide com o território cultural. Entendido? Tudo bem? Então, assim, focando no território cultural, ele tem esses elementos. Tá? Que são subjetivos, não tem como, a gente acabou de ler que é uma produção simbólica subjetiva, ok? Então, os elementos de um território cultural, simbólico cultural, entendem o conceito de simbólico? Tudo bem? Simbólico? Para alguém não é confortável pensar simbólico, vamos lá. Como simbólico. É isso que a gente fala simbólico. Ah, entendi. Aí eu tenho que escrever sobre o simbólico, aí ele me pega, né? Ops, tá, vamos refletir sobre simbólico. Bom, o símbolo, ele é subjetivo, mas é um grupo que determina que aquilo é símbolo de alguma coisa, né? Mesmo que seja o símbolo da pátria, a bandeira nacional, alguém, um grupo determinou que aquilo seria um símbolo da pátria. Então, um símbolo é quando eu passo características de um grupo, características de uma cultura, características de algo para algo. Então, eu transfiro o poder de ideia para algo. Deu para entender isso? Eu transfiro, assim, se eu olhar para a bandeira do Brasil, eu sei que é Brasil. Se eu olhar para a bandeira da França, eu sei que é da França. É uma questão de semiótica, para quem é da área da linguagem. Tá? A bandeira da França tem 3 cores. Vocês sabem o que quer dizer as 3 cores da bandeira da França? Qual que era o lema da Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Então, cada cor é uma dessas... Isso é simbólico. Tá? Eu determinei que a igualdade... Aí eu não sei, não sei o que é branco, o que é azul, o que é vermelho. Tá? Muita coisa na minha cabeça nesse momento. Mas, enfim, determinei que essa cor simboliza isso, representa isso, que essa cor, né? A fraternidade é branca. Isso eu sei. Né? Então, eu determinei que o branco, simbolicamente, para um grupo grande, representa a paz. Então, a fraternidade quer dizer, se eu tenho um amor fraternal, se eu respeito as pessoas, eu tenho paz. Então, o branco passa a ser também um símbolo da fraternidade e vai para a bandeira da França, que é um símbolo nacional, para lembrar os cidadãos franceses que eles precisam pregar a fraternidade. A foto que eu sempre esqueço. Entendeu o que é símbolo? Deu para... Né? Foi? Símbolo. O que é isso aqui, ó? O que é isso? Isso. O que tem nesse quadradinho aqui, ó? Quando eu falo de política ou jurídico-política, que imagem que eu coloquei? E é Brasília. Que foi pensado numa balança, porque, entendeu? Porque lá junta os 3 poderes, ok? Então, a gente tem o símbolo da justiça. Então, o maior símbolo que a gente tem da jurídico-política aqui, ó, é a balança que criaram para a arquitetura da Esplanada em Brasília, tá? Símbolo cultural, ó, a gente vê vários símbolos da cultura brasileira aqui. A bandeira, o tucano, o macaco, a bola de futebol, o tabuleiro da baiana, a xícara de café, o carnaval, chinela havaiana, olha que beleza. O café, tá? Isso é um símbolo que mostra quantos símbolos o Brasil tem. E aqui, ó, esse é o símbolo da economia, tá? Tá cortado, mas é o café, o ouro, enfim. Isso é um símbolo. É um signo, e aí no campo da semiótica tem uma leitura mais... Pra gente tá bom, assim, só pensar que é uma imagem que carrega uma ideia. Falando aqui, né, fazendo uma crítica, mas, por exemplo, hoje, de vez falar da cruz, né, que é o verdadeiro símbolo, pelo menos da Páscoa, trocou pelo ovo, né, pela mercadoria e tal. É isso. E que o ovo nem representava essa mercadoria, né? O ovo é outra coisa, né? Mas vai ressignificando, entendeu? Nem sempre dentro do mesmo sentido ou com a mesma propriedade.
Então, o problema da ressignificação é isso. Às vezes eu perco a ideia original quando eu ressignifico de uma maneira do poder econômico. Falando sobre poder econômico, sei que a gente está muito na parte de símbolo, mas me veio muito também a economia solidária, a troca também, sabe? E também de criar símbolos em cima disso para fazer parte do projeto, porque não é só financeiro, né? O financeiro real, né, que é mais discutido. Existem outras formas e eu acho que cada vez mais está se abrangendo essas trocas e é muito importante ter ela também na gente. É só isso mesmo. Eu tenho uma tese que o capitalismo está ruindo, né, e que a gente vai voltar ao escambo. Então, assim, se a gente se apropriar da economia solidária, a gente está na frente. O capitalismo, ele precisa, para sobreviver, estar em ruína. É, né, porque é verdade. É a crise que... É a crise que mantém o capitalismo. Isso, não, tá bom. Exatamente. A gente vai falar um pouco de economia criativa, mas é isso. A gente também tem que entender a economia em outras dimensões, tá? A dimensão da troca, a troca é a economia, né? Então, a economia solidária, quando a gente pensa numa forma de troca, e a gente vai ver muito isso a semana que vem, quando a gente pensar nas estratégias para, né, onde está o dinheiro, sendo que a gente está com as nossas leis de incentivo aí agonizando, então a gente vai ter que pensar em coletivo, a gente vai pensar em troca e realizar as coisas cada vez mais, né, juntando gente do bem para realizar com a gente. Então, a gente entra muito na questão da economia criativa, tá? Mais alguma coisa? É isso? Então, a gente percebe que, assim, né, na nossa linha de pensamento, não existe verdade absoluta e as coisas, elas são muito subjetivas, né? Então, pensar que foi o que eu falei na questão do poder político, a gente tem um poder jurídico-político no Brasil, tem outros países que se reorganizam de outra forma, né? Então, a economia, a gente tem um sistema capitalista aqui, mas existem muitos outros grupos que se organizam de outras formas. E dentro desse território, a gente tem a pluralidade. Então, a gente tem um sistema capitalista, mas a gente tem muitas outras formas desse poder econômico existir, de trocar, de realizar, tá? Fechou? Então, voltando, então a gente tem uma apropriação e produção de sentido. Quando a gente fala de símbolo, é isso, né? Que sentido que eu dou, como eu me aproprio, e isso gera sentido que vai fazer sentido para mais pessoas. Ok? Sim, não, talvez, vamos pensar por aí, tá tudo certo? Quando a gente fala em economia solidária, né, existe uma apropriação do poder econômico e um sentido que eu estou dando para essa apropriação que não é o do capitalismo. Tudo bem? E as nossas questões culturais são isso, né? Aquilo que eu falei lá no começo da tarde, quando a gente chegou. Né? Qual que é a minha verdade, como eu me aproprio dessa verdade, como isso faz sentido. Então, eu não posso, né, cumprir uma militância feminista negra. Mas eu posso estar junto? Posso. Tá? Então, eu me aproprio do sentido da minha amiga aqui, tá? Ela faz as coisas fazerem sentido para mim quando ela me fala da realidade dela, eu vou falar da minha realidade e nós vamos nos apropriar da realidade uma da outra para construir juntas um outro sentido para isso. Para nossa existência, quanto parceiras de trabalho, quanto mulheres, né, de uma forma mais ampla. Então, eu tenho a minha realidade de mulher e eu não sou mãe. Então, nossa amiga tem uma outra realidade de mulher, de mãe, que tem que, né, ser artista, cuidar da Maia, né? Então, a gente tem muitas realidades, então a gente se apropria dessas realidades e cria um sentido no nosso coletivo e no nosso território, tá? Isso sempre quando a gente pensar na construção do território cultural, tá? Percepção subjetiva e perspectivas futuras, isso tem que estar sempre presente, sempre lembrar que é uma percepção subjetiva, tá? Percepção quando a gente chama o índio de índio. É a minha percepção subjetiva que diz respeito à realidade? Não. Daniel Munduruku veio me contar como que é a percepção subjetiva dele, né? Que é muito mais apropriada do que a minha, e aí eu aceito a percepção subjetiva dele. De se reconhecer, não, peraí, esse nome não foi a gente que nos deu, foi imposto. E aí a minha realidade, a minha percepção é de que eu quero ser chamada assim.
Porque indígena é uma etnia, porque indígena diz um conceito, certo? Então, a percepção subjetiva e as perspectivas futuras que estão nisso. A partir de agora, a gente tem que ressignificar, repensar e agir de outra maneira em torno da percepção do outro com quem eu fiz contato. Por isso que o território é tão, né, maleável, tão plástico, no sentido de estar em muitos lugares. Herança, raízes históricas e culturais. É muito importante para a construção simbólica, tá? A gente não pode deixar as nossas raízes de fora. E como a gente fez aí no nosso mapinha, as boas e as ruins, as confortáveis e as desconfortáveis. Tudo faz parte da nossa Constituição histórica, tá? Então, fazer de conta que não teve escravidão no Brasil, porque, olha, isso não me pertence, né? Ou, ai, não tem que refletir sobre a questão indígena porque está 500 anos aí, eu vou repensar agora por quê? Não, né? Eu preciso entender a história, eu preciso entender a raiz cultural para criar uma outra subjetividade, para me apropriar melhor, tá? Para produzir, fazer produção simbólica mais coerente ao meu território, tá bom? Então, a gente nunca pode deixar de lado nenhuma das nossas heranças e raízes históricas e culturais. A história faz a cultura e a cultura reflete a nossa história, tá bom? Então, por mais que doa, que pegue no calo, a gente tem que pensar sim, né, no que fizeram antes da gente, porque é o nosso papel, se a coisa não deu muito certo, de refazer. No nosso território, pelo menos. Onde a gente alcança, exercendo a nossa cidadania ou nossa produção artística. Pensar sempre na pluralidade cultural. A minha verdade cultural não é a verdade cultural de vocês. Né? A gente está aqui no espaço de troca, cada um tem uma vivência, cada um traz uma bagagem cultural, que é muito rica e que pode acrescentar a minha bagagem cultural. Então, quanto mais eu aceitar a pluralidade, mais amplo é meu repertório, minha capacidade de realização e de troca com o outro no território. Ok? E aí, o acesso à cultura como potencial transformador. Então, tudo isso acontece para quê? Tá? Para que o território simbólico-cultural promova um potencial transformador. Né? Então, assim, se eu aceito a pluralidade cultural, né? Se eu entendo, eu faço melhor, transformo aquele cidadão, promovo o acesso à cultura. E qual cultura? Adianta eu chegar numa periferia, vamos executar Beethoven às 10 horas da manhã no domingo, porque é uma coisa incrível, maravilhosa. Beethoven, todo mundo tem que conhecer, porque ele é muito sensacional. Né? Inclusive, a neurolinguística está falando que o Beethoven, a Quinta Sinfonia, se você ficar meia hora ouvindo Beethoven, ele cura células cancerígenas. Então, vamos levar Beethoven às 10 horas da manhã na periferia, porque é muito bom. Vai dar certo? A periferia merece receber Beethoven? Talvez mereça. Talvez mereça. O problema é como, entendeu? É isso aqui, ó, que tem que estar tudo junto. É como eu levo, em que contexto. Eu vou impor Beethoven, como os portugueses chegaram aqui e impuseram toda uma cultura para os nossos indígenas, né? Ou eu vou trocar, oi periferia, o que você tem? Nossa, que legal, vamos criar um espaço de troca? Tem coisas muito massas, o que vocês produzem? Ah, legal, então um dia eu vou levar hip hop, um dia eu vou levar samba, e aí eu vou construindo nessa raiz, né? Um diálogo onde um dia possa ser possível, sim, apresentar o Beethoven, isso é maravilhoso, né? Mas não dá para chegar numa cultura impositiva e nem chegar lá dizendo que o Beethoven é uma verdade absoluta, tá? Ó, é bom conhecer Beethoven. Beethoven está aí há 200 mil anos, tá? Todo mundo fala do Beethoven e tal. Beethoven é um cara massa. Assim como o povo do samba vai ser massa, assim como, enfim, tá? Valesca Popozuda também, né? Então, a gente precisa pensar nessa pluralidade, que sim, a gente pode apresentar outras realidades culturais no meu território, mas eu sempre tenho que respeitar as características dele e construir diálogos. As pessoas pensam como uma imposição e, na verdade, quando você impõe, você gera um bloqueio onde a pessoa não te dá liberdade, não te dá aceitação. Então, o não aceitar, às vezes, não é porque você não teve um bom projeto. Na verdade, é o impor que fez com que as pessoas se fechassem. Então, eu acho que isso gera muito essa barreira. Não é
levar o Beethoven, é como levar e como apresentar. E por que apresentar? Se Exatamente. faz sentido apresentar. Eu preciso também avaliar. Pode não fazer sentido. Aquela comunidade da periferia pode ter tantas outras coisas que o Beethoven não vai ser prioridade, por mais que ele seja magnífico, entendeu? Só que assim, o que acontece? Por que existe essa barreira e essa dificuldade? Porque a gente tem aqui, ó, na nossa raiz histórica, uma história de imposição. O Brasil começou pela imposição. Óbvio que gera resistência, entendeu? Toda vez que você recebe uma imposição, você vai gerar uma resistência em troca. Então, a gente tem muita resistência no país à cultura do outro. Ou se tem, não vamos ser hipócritas, né? Você fala, ai, vai ter funk. Meu, ai, vai ter rap, né? Ai, a gente é assim no dia a dia, né? Tem umas coisas que a gente torce o nariz mesmo, cara. E, enfim, tudo bem não gostar. Tudo bem não querer. O que eu não posso é tirar o direito do outro. Se a gente parar para pensar, pode acontecer uma ressignificação. Se você for levar o Beethoven dentro de Bum Bum Tantan, que foi o que aconteceu, por exemplo, as pessoas vão ouvir Beethoven, só que de outro jeito. E assim elas vão aceitar e vão difundir isso. Tem um caso clássico de uma pessoa que eu conheci que eu acho maravilhosa. Vocês chegaram a ver? Tinha um programa na SBT, o Ela Dança, Eu Danço. O John Lennon da Silva. Vocês chegaram... Gente, eu conheci ele. Como ele é maravilhoso! Estuda linguística, tá numa pira muito assim. Vocês conhecem essa história? Se Ela Dança, Eu Danço, no programa de TV, você chegava lá, propunha uma coreografia, meio nesses esquemas mesmo que tem dos Estados Unidos, de tal. E ele chegou lá, um tênis, uma camiseta, uma calça. Tchau. Chegou lá, qual o seu nome? John Lennon da Silva. Banca. Pelo menos o nome já é famoso, né? Você chama John Lennon por causa do John Lennon? Chamo John Lennon por causa do John Lennon. E qual que é a sua formação artística? Eu um projeto lá, eu moro na periferia de São Paulo, tinha um projeto de dança lá, que não sei o quê. E aí eu aprendi lá com os meus professores a dançar e tal. E o que você vai dançar? O Lago do Cisne. Eu assisti. Aí, tipo assim, eu vou audacioso, que não sei o quê, porque isso daí é muito tal, que não sei o quê, né? Resumindo, ele fez uma transposição, é esse o nome hoje, do Lago do Cisne, com o mesmo conceito da dança da morte do cisne, para a dança de rua. E os 3 jurados se acabaram de chorar. Porque quando ele faz o cisne morrendo, que todos os músculos das costas mexem, porque ele domina aquela técnica da dança de rua, do break e tal, é de babá, procurem no YouTube. John Lennon da Silva, assim, vale a pena assistir. Toda vez que eu assisto eu choro, eu vi ao vivo e choro, eu vi 2 vezes e choro, e conversei com ele e choro. E aí você fala assim, cara, é possível? O professor dele da comunidade viu o cara dançando e falou, acho que esse menino tem a sensibilidade pra fazer essa ligação, por que não? Entendeu? E apresentou, e ele constituiu uma coreografia que é belíssima, talvez até mais bonita, tá? Sendo audaciosa do que uma bailarina do municipal fazendo naquele titi branco, né? Ele lá de tênis, camiseta, na hora que ele morre você fala socorro, né? Sofri junto com o cisne. Então assim, tudo é possível, entende? É o como, é o porquê, né? Porque ele levou para a TV uma coisa muito inovadora. E vai falar que isso não fez a dança de rua ser conhecida e mais conhecida em outros? Porque às vezes é isso também, quando a gente pensa como é que eu faço essa troca e para que ela serve, não estou impondo uma cultura que é elitizada para uma periferia, mas talvez nessa transposição eu consiga pegar a cultura da periferia e levar para a elite. Que é onde está o poder econômico, então às vezes a gente também precisa pagar o leitinho das crianças, né? Então assim, pensar que quando a gente respeita essas vertentes do nosso território cultural, a gente consegue criar projetos onde a gente sim façam as linguagens dialogarem, os territórios dialogarem, entendeu? Pensar que sim, tudo é plural, e quanto mais plural, que bom, a gente tem mais espaço para realizar. Tá? Procurem lá o John Lennon da Silva. Tô acabando meu tempo, né? 1 minuto! Então tá, quem lê? Alguém mais quer ler? Porque eu levantei a
Aê. A história cotidiana que circula nas ruas da cidade resiste como algo minimamente certo, diante da velocidade e da incerteza dos acontecimentos. Tá? A única certeza é o que a gente vê ali, agora, naquele momento. Tudo mais é incerto. As identidades culturais na contemporaneidade apresentam-se de formas variáveis, múltiplas, com inúmeras constituições possíveis, e são decididas pelos indivíduos, que transitam livremente por um mundo cada vez mais sem fronteiras claramente definidas. É isso. O território está aqui, pode estar no outro lugar, ele é móvel, tudo é móvel, a gente não tem mais. Então, quanto menos delimitações a gente tem, mais a gente tem que ser flexível também, senão a gente vai ficar em embates constantes, né? Então, assim, flexível, como diz a sabedoria chinesa, flexível como o bambu, né? Que ele sabe quando ele precisa, mas ele é resistente. Então, quando eu preciso ceder, mas quando eu tenho que resistir, né? Nas nossas verdades, a gente tem sempre que reexistir, né? E existir de novo, de novo, de novo, de novo. Reexistir, tá? Então, nas nossas verdades, a gente resiste. Na verdade do outro, a gente também pode ser flexível, né? Desde que não entre no embate no meu território, porque aí, se entrar no meu território, a gente briga, não é? Aí, se eu tiver que defender meu território, se você não for flexível, eu também não vou ser. Então, aí a gente briga, tá bom? Mas se a gente puder construir junto, bingo, saímos ganhando sempre. Isso é uma atividade que não vai dar tempo de fazer aqui, tá? A gente continua na semana que vem. Então, para a semana que vem, tem 2 tarefas, tá? A gente vai levantar a história de Ribeirão Preto, que é o nosso território aqui, para a gente entender essa construção simbólica da cidade e começar a ter na nossa pastinha, lembra que eu falei? Aquelas informações, IBGE, que a gente vai sempre usar? Vamos montar essa pastinha para a gente colocar na apresentação dos nossos projetos. A gente vai fazer isso em grupo, tá? Mas só pensem nessas perguntas para vocês chegarem já com elas mais pesquisadas, vamos dizer assim. Tá. Eu queria, na verdade, saber se dá para fazer isso. Como boa parte das pessoas faltaram, e você falou que é em grupo, se existe a possibilidade da gente criar um grupo, usar a tecnologia a favor da gente, e já colocar, no caso, acho que teria que ser vocês do SESC, colocar todas as pessoas que estão inscritas e que vieram entre semana passada e hoje, para a gente poder trocar essa informação, acho que trocar outras informações que forem cabíveis, de uma forma assim, para que a gente chegue semana que vem e todo mundo esteja... Demais, né? Beleza. Tá? Então, assim, ó, pensa na história da cidade, como se deu a ocupação do território, vamos pensar no território primeiro físico e depois como isso é nas outras dimensões, tá? Então, chegou alguém, quem chegou, quem fundou, tá? E aí, como é que começou a explorar essa terra? Aí a gente passa para a dimensão econômica, tipo, Araraquara eu sei, né? Araraquara chegou o Pedro José Neto, criou um espacinho ali para receber os tropeiros, e aí foi formando uma pequena vila que virou master do café, que aí depois virou, assim, a referência da cana, né? E que depois virou ocupação e briga do sindicato rural. Essa é a história de lá. Isso significa muita coisa para a nossa cidade, né? Então, assim, vamos descobrir isso aqui em Ribeirão, né? Não soube disso assim, não. Foram anos de pesquisa ali. E aí que a gente vai elaborando, tá bom? Qual a história do uso social e econômico desse território? Então, as relações da ocupação do território, em que momento ele se encontra hoje. Isso vocês não vão fechar, eu tenho quase certeza. Vocês já tiveram dificuldade da cidadania, né? Então a gente vai começar a sondar esse terreno de como está agora, tá bom? Tem uma outra pesquisa para vocês, além dessa. Você pode anotar e mandar? Para a gente falar da questão que a gente vai começar a pensar em recursos, tá? Eu queria que a gente fizesse um estudo de caso de um filme. Então pesquisem ele na internet, quem puder assistir, também recomendo, chamado Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café. Eu acho que ele é de 2018, 2017. Agora a gente Era o Hotel Cambridge. O Carlos vai mandar pra gente depois no e-mail, tá bom? Procurem como é que foi feito, como é que levantaram recursos para a produção.
Porque aí a gente vai entender, assim, pra mim é um estudo de caso sensacional do que é recurso. Recursos que foram levantados para a produção do filme. Isso, tá? Nossas tarefas. Então, assim, tragam um mapa, olhem para ele, fotografem. Vamos pensar um pouco na história de Ribeirão, para a gente começar a entender o nosso território. E pesquisem esse filme para vocês terem um pouco de ideia do que eu vou falar, que aí ele é um estudo de caso bem legal para a gente falar sobre recursos, que ele envolve muitos recursos. Tá bom? Passei muito do tempo? Não? Pode finalizar.